Evangelho de João, capítulo 21. E chegamos ao último capítulo deste evangelho. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tens acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. O que é uma ordem de Jesus, né? Lançai a rede. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Também aqui é outra ordem de Jesus, né? Trazei alguns peixes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Número específico, né? 153. O que será esse 153 aqui? Até anotei aqui para dar uma pesquisada também. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Outra ordem de Jesus, né? Vinde, comei. Senta aqui comigo, né, gente? Vamos sentar aqui e comer com Jesus. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhos deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus. Apacenta os meus cordeiros. Ordem, né? Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Do mesmo jeito que Pedro negou a Cristo por 3 vezes, Jesus pergunta a ele por 3 vezes se ele o ama. 3 vezes. Então, Pedro se redimiu aqui pelas 3 vezes que negou a Cristo, né? Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e levar para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Outra ordem de Jesus: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Se João sempre dá essa ênfase, né? Aquele que estivera reclinado sobre seu peito durante a ceia, lhe perguntaram: Senhor, quem és que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. A pergunta de Pedro para João: E esse daí? Que será desse daí? Aí ele já falou: Deixa ele aqui. Que te importa que eu quero que ele fique, né? Que eu tomei uma ordem. Segue-me tu.
Correu por isso o boato entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Peraí. De fato, João foi o único discípulo que não foi mártir, né? João morreu de uma morte natural. Os outros foram mártires, né? Mas João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus aos pés da cruz entregou a sua mãe, o discípulo que não fugiu correndo igual os outros, teve uma morte tranquila, né? Seguindo, mas Jesus não lhe disse, não morrerá. Mas, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então aqui, gente, olha só. Como a gente sempre fala, nem tudo está escrito. Por que a gente segue a tradição apostólica? Porque o São João apóstolo disse, nem tudo está escrito. Se fossem escritas todas as coisas, como é que poderiam conter, né? Todos os livros. Eu até anotei aqui a passagem que fala sobre a forma que foi passado, né? Tanto forma oral como a forma escrita. Né? Nós seguimos a tradição apostólica, o magistério e a Sagrada Escritura. Então, nós temos 3 pilares, né? A Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Então, aqui está falando que nem tudo foi escrito. Então, temos as passagens, né? As coisas que aconteciam via oral. Então, tá aqui. Digno de fé o seu testemunho. E é isso, gente. Depois dá uma olhadinha lá no... Deixa eu até... Depois eu pego aqui. No Catecismo, capítulo 76, para dar uma olhadinha nisso aqui. Então, quando fala assim, porque tem que estar escrito isso, aquilo, outro. Mas tá escrito aqui no Evangelho de João, nem tudo tá escrito. Não é? Então é isso, gente. Terminamos o Evangelho de São João. 21 capítulos terminados com sucesso. O que vocês acharam? Qual foi a mensagem? Apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Não é? Não neguemos a Cristo, mas se algum dia acontecer, devemos o quê? Devemos confirmar o nosso amor por Ele. Devemos nos redimir, devemos nos converter. Conversão diária, né, gente? Todos os dias. Senhor, eu pequei, me perdoe por isso e faça a conversão diária. E Jesus disse, segue-me. Então, aqui, ó, todos os nossos 21 capítulos lidos pelo método do Monsenhor Jonas Abib, com o código de cores. Azul para princípio eterno, vermelho para a ordem e verde para promessas. Terminamos aqui o Evangelho de São João. E o próximo livro que vamos ler é o Evangelho de São Marcos. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí as cores. E o amarelinho é para coisas importantes, coisa que eu quero dar destaque. E pegue aí suas canetas, seus lápis de cor, seu giz de cera, seus marca-texto, lápis de escrever. Pega a sua Bíblia, seu caderninho de oração, diário espiritual. Olha só que lindo, gente. É gratificante de ver, né? Para começarmos mais um livro. A nossa meta é terminar a Bíblia, né? Então, bora? Um capítulo por dia, tranquilo, sem aquele negócio de que, eu não consigo, porque a gente consegue. Um capítulo por dia, tranquilo. E vamos lá. Próximo livro, Evangelho de São Marcos.